O caçador português e o desafio do caipora. Há muito tempo, em uma época em que as fronteiras entre o mundo dos humanos e o mundo espiritual eram mais tênues, havia um caçador destemido de Portugal chamado Antônio Bastos. Ele era conhecido por sua habilidade inigualável em rastrear e caçar as criaturas mais selvagens das florestas europeias. No entanto, sua fama se espalhou para além dos mares, chegando ao Brasil, onde as vastas selvas exuberantes escondiam mistérios e lendas. Movido pela ambição de conquistar territórios inexplorados e caçar criaturas exóticas, Antônio decidiu viajar para o Brasil, onde tinha alguns parentes. Rumores sobre as terras vastas e repletas de vida o fascinaram, e ele embarcou em uma jornada para o desconhecido. Ao chegar à selva brasileira, Antônio conheceu moradores locais que lhe contaram sobre uma lenda poderosa, o caipora, um guardião da floresta que protegia os animais e punia aqueles que os caçavam descontroladamente. Alertaram-no para não caçar nas terras protegidas pelo caipora, mas Antônio, descrente, ignorou os avisos, convencido de que não seria uma crendice popular que o iria fazer desistir. Os dias se transformaram em semanas, e Antônio se aventurou cada vez mais fundo na floresta, deixando para trás a segurança das trilhas conhecidas. Ele rastreou e capturou animais exóticos, exibindo troféus de suas caçadas ousadas. No entanto, o que começou como uma busca triunfante logo se transformou em uma série de acontecimentos misteriosos. Suas armadilhas eram sabotadas durante a noite, e seus troféus desapareciam misteriosamente. Antônio ouvia risadas distantes ecoando entre as árvores, um som inquietante que o acompanhava onde quer que fosse. No entanto, ele recusou-se a admitir a existência do caipora, atribuindo esses incidentes a meras coincidências. Uma noite, enquanto estava acampado próximo a um riacho, Antônio viu uma figura esguia e sombria se movendo entre as árvores. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele seguiu a figura com cautela. À medida que a lua brilhava através das copas das árvores, a figura revelou-se como uma criatura pequena, mais forte, com cabelos vermelhos e olhos faiscantes. O caipora tinha se revelado a Antônio, com um olhar de advertência e desaprovação. A criatura falou com uma voz que ecoava com a sabedoria das eras, repreendendo Antônio por ignorar os avisos e caçar indiscriminadamente em suas terras protegidas. O caipora alertou que, se ele não parasse imediatamente, enfrentaria consequências terríveis. Apesar das palavras do caipora, Antônio não estava disposto a desistir. Ele acreditava que a coragem e a astúcia que o haviam elevado em sua terra natal seriam suficientes para enfrentar qualquer desafio, até mesmo uma lenda mística. Os dias seguintes trouxeram tormentos. As águas dos riachos tornaram-se turvas, as florestas ecoavam com risadas maldosas e os animais fugiam dele, como se alertados, antes de serem suas presas. Antônio percebeu tarde demais que ele estava desafiando uma força muito maior do que ele poderia entender. Finalmente, em uma noite escura e tempestuosa, o caipora apareceu mais uma vez diante de Antônio. Desta vez, não havia palavras de advertência. A criatura, com um olhar faiscante, e sem dizer uma palavra, se lançou contra Antônio, que mal teve tempo de tentar se proteger. Ele era açoitado sem dó pelo caipora com uma rapidez tão incrível, que o caçador não conseguia se desvencilhar de nenhum golpe. Só restou a Antônio tentar fugir, mas era surrado impiedosamente pela criatura, que em determinado momento cravou seus dentes nas costas do caçador, que deu um grito de horror que fez até com que os pássaros levantassem voo na escuridão. Dizem que o grito foi ouvido até no povoado onde viviam os parentes de Antônio. No outro dia, bem cedo, parentes e amigos assustados saíram à procura do caçador, mas ao chegarem em determinado ponto da floresta, numa clareira encontraram apenas as roupas de Antônio, em meio a manchas de sangue no chão. Nunca mais viram o caçador que ousou desafiar o que não conhecia. O conto do caçador português e o caipora perdurou nas aldeias e cidades, um lembrete eterno da importância de respeitar os limites da natureza e das lendas que a protegem. E assim, a floresta continuou a abrigar mistérios e maravilhas, cuidadosamente preservados pelas mãos invisíveis do guardião que zelava por ela.